Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos demais ao nosso evangelho de hoje. Antes de tudo, pelo amor de Deus, pause isso aqui, anote aí, faça a sua doação para nossa bela e querida campanha que vai ajudar as crianças. E eu não limpei aqui, com licença pessoal, vou limpar vocês, mas é coisa básica. Agora ficou bom. Bom, faça a doação para a campanha que vocês vão participar para ajudar as crianças carentes, junto com a polícia militar, civil de vários estados. Eu já falei sobre isso, fiz um vídeo a semana passada sobre isso, então eu aconselho vocês muito a fazerem essa doação. Porque o seguinte, chegar em 20 mil reais eu vou doar mais 10, vai ser 30 mil reais. Então façam o possível para chegar em 20, então para eu doar mais 10, acabou, é simples. Se você pode, doa 100. Se você pode, não pode tanto, doa 5 reais. Mas acho que é importante doar, tá? As contas e a vaquinha, o link da vaquinha estão aí embaixo. Mas lembre-se que nós estamos no ano de 2021. Se você está vendo isso no ano de 2022, não doe, porque já foi essa campanha. Se prepare para a próxima. Vamos que vamos, galera. Vim aqui num podcast muito legal. Estou aqui em São Paulo. E é isso aí, né? Deixa eu ver se melhora, se eu ligar a luz aqui do meu carrinho. Melhorou um pouco. Bom, seja bem-vindo. E hoje a gente vai fazer um evangelho comentando sobre a passagem, a morte da Marília Mendonça. É claro que a gente faz isso para atrair mais pessoas para o evangelho, mas o que a gente vai falar realmente é real, obviamente. Né? Obviamente, tudo que a gente fala que é real. Inclusive eu queria pedir alguma coisa para vocês. Me defendam sempre que vocês verem alguém cometendo uma injustiça, falando que eu sou charlatão, falando essas coisas possível. Sempre que eu tô vendo isso no podcast, eu não me incomodo disso, mas a gente tem que dar mais engajamento, né? Então vai lá, me defende na educação, obviamente, né? Deixa eu trancar a porta, que eu tô em São Paulo, quero dar menos trabalho pros espíritos, embora obviamente não adianta nada trancar a porta, que o carro não é blindado, mas como os espíritos estão aí, não tenho receio de nada, né? Só dá um pouco menos de trabalho para eles. E é o seguinte, galera, não recomendo que você faça isso em casa, né? Outra coisa que eu ia falar para vocês é não se esqueçam sempre de comentar todo o nosso material. Comenta, você tá vendo o podcast, sabe o que você faz? Aqui entre nós. Compartilha um print no Instagram e marca o podcast. Fala muito legal esse podcast do Edu. Deixa o podcast repostar, entendeu? Manda, a gente falta alguns podcasts pra gente ir. A Deriva, Flow, Podpah. E o Lutz, esses são os 4 que ainda falta a gente ir, que são os que tem um bom tamanho. Então vamos lá, galerinha, vamos lá. E amanhã eu vou estar no podcast com a KGB. KGB? Acho que é aqueles caras, né, super gente boas, que caçam fantasmas. Ou é domingo? Acho que é domingo, isso aí. Fica de olho lá no meu Instagram, vocês vão ver. Então vamos até agora, enrolei demais. Pegue o seu copo de água, a sua garrafa e vamos fazer o nosso evangelho. Senhor Jesus, por favor, abençoe a todos os irmãos desencarnados que irão realizar esse estudo do Evangelho. Todos que estão, tanto no plano físico, né, como também os desencarnados, todos os amigos que vão realizar ao vivo e também fora do ao vivo, que assim seja. Ao vivo é modo de dizer, né, porque eu posto aqui mais ou menos 8h30, agora eu tô gravando, são 8h05, não vai ser tão cedo que vai ser postado, mas vai chegar umas 8h30 para vocês aí. Então é o seguinte, pessoal, nós vamos falar hoje da vida após a morte, utilizando o exemplo da Marília Mendonça. O que aconteceu com a Marília Mendonça? O mesmo processo relatado no livro Violetas da Janela. Quando ela morre, as pessoas começam a pensar nela com agonia, com angústia, com uma tristeza muito grande. Isso envia muitas informações não boas para ela. Envia, porque tudo é energia, o mundo é energia, vocês sabem disso, né? Quando você pensa numa pessoa, quando você ora para uma pessoa, quando alguém deseja raiva para uma outra pessoa, isso vai. Se a pessoa está em baixa vibração, ela absorve isso. E neste caso, mesmo que ela não esteja em baixa vibração, é muito difícil, porque são milhares de pessoas pensando e enviando recursos energéticos não muito bons para ela. Então o que os espíritos fazem? Mantém ela dormindo. E ela está dormindo até hoje, faz o quê? Não sei, deve fazer quase uma semana. E vai ficar dormindo por mais o período que os espíritos, bons espíritos, acharem necessário. Mas quem decide isso? É só porque a Marília Mendonça é famosa? Claro que não.
eles fazem isso com pessoas que têm um certo mérito, né? Embora, assim, Marília Mendonça, pelo que eu vi, pelo que eu conheci, não era nada demais, não era nem muito boa, mas não era ruim. Isso já é bom, mas não era nada de absurdo. Dizem que ela ajudava algumas pessoas, tal, isso é muito, muito bom, né? Mas assim, ela teve o mérito para ter esse tipo de desencarne, não é verdade? Eu aproveito para comentar para vocês uma coisa que eu vi, que tinham 5 pessoas no avião. Dessas 5 pessoas, uma delas não foi atendida pelos bons espíritos, pois ela não tinha tido uma boa vida física. Vamos lembrar que quando chega no mundo espiritual, não é carteirada que vale, não é ser famoso, não é ter seguidor no Instagram, nada disso importa. O que importa é a vida que você levou na Terra. E Chico Xavier fala, o bem que você faz é ser advogado em toda parte. Ele está falando após a morte. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, é importantíssimo já você parar e revisar na sua vida o que você está fazendo de certo e de errado com você. Se você está colocando vícios na sua vida que vão te levar para um grau, sendo bem realista, ou se você está colocando coisas, por exemplo, como inveja, raiva, pensar mal dos outros, né? As más intenções, prejudicar o próximo. Hoje em dia é mais questão de prejudicar, é muito importante, porque nós temos aí muitas pessoas que agem numa extrema maldade, e elas vão pagar por isso, sem dúvida alguma. E aí também tem as questões, né? Tem coisas ruins também para nós, que tem pessoas que fazem por conta de si mesmo, acham que não é ruim, mas é muito ruim. Automutilação, a angústia, né? Guardar rancor, ficar lembrando do passado. Você tem que se livrar disso, se livrar. Você tem que pegar isso, esmagar, até que isso não tenha mais em você. Óbvio que você vai falar, mas Eduardo, eu só tenho uma ou duas coisas dessas. É claro, você não pode ter tudo disso, mas não importa se é uma coisa, você tem que sufocá-la, porque isso faz mal para você, isso vai te levar para uns maus caminhos, isso vai colocar você em baixa vibração. Então sufoque isso e trabalhe as suas melhorias, trabalhe a sua... Primeiro, né, obviamente, os bons pensamentos, isso é muito importante. Segundo, e mais importante do que tudo, a sua espiritualidade. Mas como diz Jesus, vigiai e orai, vigiai os seus pensamentos. André Luiz fala, fechar as portas da nossa casa mental, fechar as portas de janela, ou seja, não permitir que os maus espíritos acessem ela, vigiando os nossos pensamentos, se mantendo em boa sintonia, se mantendo com bons pensamentos. Se você falar mal dos outros, se você passa o dia pensando coisas ruins, não tem como você se manter bem. Então esqueça isso, vamos pensar na melhoria do planeta, na melhoria das pessoas. Estudando o Evangelho você se melhora demais. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você implanta dentro da tua cabeça muitos conhecimentos morais, excelentes valores da vida real, da vida moral que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então é importantíssimo você parar e fazer essa reforma íntima, porque é isso que vai definir para onde você vai, como você vai, a sua evolução, o tempo que você vai demorar para evoluir. Isso é muito importante. Na verdade é só isso que importa. Não importa Big Brother, Masterchef, embora Masterchef seja legal. Não importa programa da Netflix, não importa seu emprego, nada disso importa. Vamos acordar para a realidade. Acordem para a realidade, pelo amor de Deus. A realidade é essa, nós temos que refletir sobre o nosso mundo espiritual, sobre a nossa situação na Terra. Você é um espírito que está vivendo uma oportunidade, está vivendo uma pequena e curta fase na Terra. Você não é você não vai morrer e ir para o mundo espiritual. Você vai morrer e voltar para o mundo espiritual, porque você veio de lá. Você não veio da Terra e tá, oh meu Deus, eu vou para lá. Não. Você está tendo mais uma experiência na vida física que você já teve vários. Só que a sua origem é espiritual. Então vamos refletir. E antes de você sair, fazer coisas que não são boas nessa sexta-feira, ou até interagir com pessoas não boas, se livra disso. Vamos buscar a melhoria interna, a caminhada evolutiva que está dentro de você. Precisa ser de dentro para fora. Entendeu? Larga a bebida, larga o cigarro, larga as más companhias, o exagero em todos os aspectos, né? As coisas que a gente sabe que não são boas para nós, e começa a trabalhar na sua evolução, porque é você que ganha com isso. Embora pareça até egoísta, na realidade não é. Quando você trabalha na sua evolução, você se melhora e começa a ajudar os outros. Então é trabalhando em você que você fica melhor, e aí você causa bons exemplos para os outros.
Então é o seguinte, voltando, quando a pessoa morre, ela vai para o mundo espiritual. E o que vai definir qual é o tratamento que ela vai ter é a vida que ela levou no plano físico. Não importa se o cara é presidente dos Estados Unidos, não importa se o cara é religioso, é pastor, é evangélico, é o diretor da Federação Espírita, não importa. Jesus mesmo, quando foi nos dar esse exemplo, contou a parábola do bom samaritano. E resumidamente, a parábola do bom samaritano é o seguinte: tinha um viajante, ele estava indo de Jerusalém para Jericó, acho que algo assim. E aí, ele foi assaltado no caminho. E os caras deram umas porradas nele e deixaram o cara lá caído, ensanguentado, morrendo. E quando passou um sacerdote seria equivalente hoje em dia a um pastor, a um padre, algo assim, né? E o que o sacerdote fez? Opa, fingiu que não viu e continuou, deixou o cara caído lá. E aí passou depois um levita, que seria um religioso, um cara importante da época, um cara que estava próximo a Deus. Olhou, fingiu que não viu e foi embora. E aí passou um samaritano. E quem era o samaritano? O samaritano eram os inimigos dos judeus. Então Jesus estava falando assim, praticamente está falando assim, olha, passou o religioso top, passou o outro religioso top, e só quando passou o grande inimigo do nosso povo e viu que o cara estava mal, ele ajudou. O samaritano fez o certo. Jesus pegou o pior dos inimigos dos judeus, do povo onde ele tinha nascido, né? Que não é judeu, né? Mas ele nasceu naquele povo. E usou como exemplo de melhor conduta. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar? Assim, obviamente, que não importa quem você é. Se você não tiver a conduta correta, nada disso vai adiantar. Você pode conhecer o Evangelho, o Livro dos Espíritos, decorado e tudo mais. Fala, meu, o cara entende muito de espiritismo. Se ele não tiver a conduta certa com seus semelhantes, nada disso vai adiantar. Pelo contrário, o meu mentor está me dizendo, isso é pior, porque você será mais cobrado pelo seu maior conhecimento. Então nós que somos espíritas e temos esse conhecimento, vamos passar adiante as verdades sobre o reino de Jesus e as suas verdades morais. Vamos encerrar. Agradeço a todos os bons espíritos que nos auxiliaram, que todos possam ter um excelente final de semana, que assim seja. Bebam água de vocês e lembrem-se, compartilhem esse evangelho, pois ele abrange um pouco de cada tema, e é importante deixar o comentário, dizer se você é um espírita raiz e compartilhar. Obrigado, até a próxima.